A farsa dos progressistas sobre a maioridade penal. Os adversários da redução da maioridade penal, que formam um lobby fortíssimo, confundem impunidade com a defesa de direitos humanos, fazem uma lambança danada com os dados. De fato, em boa parte dos países, a responsabilização penal plena se dá a partir dos 18 anos, mas são muito raros, constituem a exceção, os países em que um assassino, como um monstro do Distrito Federal, mata alguém com requintes de crueldade e sai livre, leve solto 3 anos depois, no máximo. Se ele souber fazer cara de coitado e se comportar direitinho, sai antes. Querem um exemplo de país civilizado? O Canadá. Um sujeito de má fé ou que não saiba ler vai considerar que a legislação daquele país é igual à brasileira. Por quê? Tanto no Brasil como no Canadá, alguma forma de sanção existe para o jovem que comete delitos a partir dos 12 anos. Nos dois países, a maioridade penal plena se dá aos 18 anos como regra. Mas aí começam as diferenças, e seria excelente se tivéssemos a legislação canadense. A exemplo do que ocorre no Brasil, no Canadá, entre os 12 e os 14 anos, o infrator está sujeito a medidas socioeducativas apenas, só que essa exigência, no Brasil, se estende até a véspera de o sujeito completar 18 anos, não importa o crime. No Canadá não. A depender da gravidade do delito, tiro no olho, com filme e divulgação da internet, por exemplo, o criminoso é processado criminalmente pela legislação comum a partir dos 14 anos. Se condenado, ficará retido, sim, em regime especial até os 18 anos, e aí passa a ser considerado um adulto. Deu para entender a diferença? A Suíça parece um país civilizado, não é mesmo? Por lá, alguma medida socioeducativa já começa a ser aplicada aos 7 anos. A primeira faixa de sanções se estende até os 15 anos. A segunda, até os 18. Não há o mesmo regime de cumprimento de pena dos adultos, mas uma coisa é certa. Ninguém dá um tiro na cara do outro, em qualquer idade, e sai livre, leve e solto. A responsabilização penal da França, plena mesmo, começa aos 13 anos. As civilizadíssimas Suécia, Dinamarca e Finlândia têm o chamado sistema de jovens adultos, que abarca a faixa dos 15 aos 18 anos, quando começa a responsabilização penal plena, mas um assassino de 15 ficará preso, sim, e o tempo da prisão dependerá da gravidade do crime. A fórmula preguiçosa, que garante a impunidade ao assassino, porque é disso que se trata, só existe no Brasil e em mais uns 2 ou 3 países, exceção. Por causa de um único dia, um criminoso asqueroso, que poderia ficar 35 anos na cadeia, permanecerá retido numa instituição para menores por menos de 3 e sair de lá com a ficha limpa. Para grande satisfação dos progressistas, e a pessoa que ele matou. Ah, gente! Mais de 50 mil são assassinadas todos os anos no Brasil, né? Por que criar caso agora com essa morte? É só uma pessoa. Por Reinaldo Azevedo.